Olá, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É muito bom estar aqui com você todos os dias. Quero agradecer de coração a sua presença aqui, por você separar esse tempinho da manhã para estarmos juntos. É muito bom ter você aqui, faz muita diferença no meu dia quando eu leio o seu nome e vejo você aqui na live, tá bom? Muito obrigada, quero agradecer a sua presença aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento, na tua presença, com os meus irmãos. Essa live é sua, minha vida é sua. Me ajude neste momento a ser útil e assertiva na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você. E eu espero ser bênção de Deus na sua vida. Bom dia! Deixa eu dar um bom dia para quem chegou aqui mais cedo, né, gente? Bom dia para Lurdinha. Obrigada, minha querida. Catinha, Flavinha, Rick. Muito obrigada pela presença de vocês. Aqui está Cícero, Duvaldo, Ireli, Bispo Antônio, Edmilson, obrigado pela presença de vocês. Não dá para falar o nome de todo mundo, que a gente tem que começar, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre Lucas 23, 9. Desculpa. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. É muito interessante isso aqui, quando você vai ler a história, quando Jesus foi julgado, você vai ver que o tempo todo Jesus esteve calado. Jesus não disse nada. E se você for ler Lucas 23, você vai ver que quando Herodes viu Jesus, ele ficou muito feliz. Porque, enfim, ele iria conhecer o Cristo, né? Ele ia conhecer Jesus. E aí, ele tinha muitas perguntas para fazer para Jesus. Porque ele tinha tinha chegado até ele a notícia dos grandes e dos muitos milagres que Jesus havia feito. Então, quando ele viu Jesus, enfim, vou conhecer esse homem que todo mundo fala que ele tem muito poder, que tem muitos milagres. E eu acredito que as perguntas de Herodes foi cercada dessas dúvidas, desses esclarecimentos que ele queria ter sobre Jesus. E ele fez muitas perguntas para Jesus. Só que aqui está dizendo, Lucas 23, 9. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Vocês têm ideia de que Jesus ele tinha acesso ao sobrenatural? Ele era humano, 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele tinha acesso ao sobrenatural. Então Jesus não só tinha todas as respostas que Herodes estava questionando ele, como também era e é a resposta. Para qualquer ser humano, Jesus é a resposta. E por que ele ficou calado? Porque naquele momento não adiantava Jesus se defender, Jesus responder aquelas perguntas. Porque naquele momento os fariseus, naquele momento as pessoas estavam jogando pedras em Jesus, estavam o acusando. Ele estava numa condição de já condenado pelo povo. O povo já havia julgado e condenado, só estava empurrando de um líder para outro para ver quem ia ter coragem de executar Jesus. E ficava jogando, não, é Herodes, são os líderes religiosos que é para julgar. Só sei que no meio de tudo isso, Jesus não disse nada, Jesus ficou calado. Ele que tem todas as respostas, ele que é a resposta, ficou calado. E por que é que eu e você temos a mania de querer responder todas as perguntas que nos são feitas? Eu sou assim, tem uma coisa que eu carrego comigo, é assim, sempre quando alguém fala pra mim, Fernanda, eu não posso te ajudar nisso, eu jamais pergunto por quê. Quando a pessoa diz pra mim assim, não, Fernanda, eu não vou poder cumprir esse compromisso com você, eu falo, ok. Porque eu não quero dar oportunidade para a pessoa mentir. Porque quando você insiste muito na resposta, às vezes a pessoa, para não ofender você, para não dizer para você, olha, eu não tô afim de ir com você, eu não gosto de ir nesse lugar. Às vezes para não, ainda mais o brasileiro, diz que o brasileiro... Desculpa.
que o brasileiro é o povo mais gentil que existe, porque mente muito. O brasileiro nunca fala o que realmente está pensando, mas ele sempre dá uma resposta legal, sempre dá uma resposta, agradável. Incomoda o silêncio incomoda muita gente. E se você perceber, tudo que nos cerca, todo mundo que está perto da gente, todo o nosso contexto pede da gente o tempo todo uma atitude e uma resposta. Então eu quero trazer para você hoje, que Deus falou ao meu coração, você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa responder a todas as coisas que você é questionado. Jesus, o Cristo de Nazaré, ele tinha todas as respostas. Mas ele não respondeu a nenhuma pergunta. Ele ficou calado. Qual é a área da tua vida? Quais são os momentos que você tem passado? Que as pessoas têm questionado você, têm perguntado você, e você fica incomodado, porque você não tem o que dizer. Às vezes você está num momento da sua vida onde você tem que tomar muitas decisões. E as pessoas ficam te perguntando, mas você não sabe. Então diga, eu não tenho essa resposta para essa sua pergunta. Qual o problema de você olhar para quem te questiona e dizer não sei? Diga não sabe. A minha mãe sempre falava assim para mim. Eu falava porque minha mãe é falecida, já está com Jesus, né? Falava assim, minha filha, a palavra não sei, ela não ofende ninguém. Ela não magoa ninguém. Mas nós temos tanta dificuldade em ficar calados, em colocar uma tranca na boca, que quantas vezes você mente para poder agradar pessoas? Quantas vezes você machuca a si mesmo, procurando dar respostas para as pessoas? Jesus, ele ficou calado, a resposta dele foi nas atitudes. Eu sou bacharel em Direito. E eu tentei passar na OAB umas 5 vezes. Todas as 5 vezes, eu passei na primeira fase. E na segunda fase eu fui reprovada. Teve uma vez que ficou faltando um pontinho só. E eu tentei de lá, tentei pra cá. Agora, só quem fez OAB, sabe, ou fez algum concurso, vai saber o que eu tô falando. Ninguém gosta de falar que tá prestando concurso ou que vai fazer OAB. Por quê? O mundo inteiro quer saber se você passou. E aí, passou? E aí? Conseguiu? E esse tipo de pergunta incomoda muito a gente, faz a gente sofrer muito. E não precisava ser dessa forma. Porque você não deve respostas para as pessoas. Você pode responder com as suas atitudes, assim que Jesus fez. Jesus, ele respondeu com ações. Porque não adiantava qualquer coisa que Jesus falasse ali naquele momento, que todos estavam julgando ele, ninguém ia ouvir. Ninguém ia ouvir. Seriam palavras preciosas jogadas a porcos. Como pérolas, né? Preciosas jogadas a porcos. E em diferentes ocasiões, Jesus sempre dizia, né? Lucas 9:23, tá registrado isso aqui. Se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que aconteceu nesse momento aqui que Herodes estava fazendo as perguntas para Jesus? Jesus negou a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Jesus tinha as respostas, mas ele negou-se a si mesmo. Deixou que as pessoas pensassem o que elas quisessem pensar dele. Jesus não tentou mudar o pensamento das pessoas com palavras. Jesus negou-se a si mesmo. Ele podia muito bem falar, eu tenho poder, eu faço milagres, eu posso, eu sou, como várias vezes é dito na Bíblia, eu sou. E ele não disse nada, ele negou todo o conhecimento que ele tinha, todo o poder que ele tinha, ele se absteve de falar naquele momento. E é isso que eu quero trazer para você nessa manhã.
Você precisa aprender a se calar, deixar de ser impulsivo. Nós mulheres temos muito essa coisa da impulsividade, de fazer as coisas antes. Pode ver em casa, eu já tenho tentado mudar. Mas o que a gente faz? A gente nem fala mais para as pessoas que estão na nossa casa onde estão as coisas. Quando alguém pergunta, onde está isso? A gente já levanta, vai lá, pega e entrega. Nós temos que parar com isso. Nós temos que deixar as pessoas andarem com as pernas delas, fazerem as coisas. Se nós estamos assumindo, fazendo as coisas na frente, eles nunca vão carregar a história deles sozinhos. Você tem a sua história para carregar, a sua cruz para carregar. E eu já falei aqui, é uma visão minha. A visão que eu tenho é, quando a palavra de Deus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, quer dizer, a sua história que você precisa carregar, não a história dos outros, não a história nem a história dos seus filhos você pode carregar, é só a sua história, é a sua cruz. Jesus tinha a resposta para todas as perguntas de Herodes. Ele era a resposta naquele momento, mas ele negou-se a si mesmo e ficou calado. No Salmo 39, versículo 1 diz assim: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca enquanto estiverem os ímpios na minha presença. Nós precisamos colocar mordaça na nossa boca. Nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que você não precisa responder a tudo e a todos. Quantas vezes você não tem a resposta? Você não tem aquela resposta. E o mundo inteiro está te questionando o tempo todo. Tá solteiro? Quando você vai casar? Casou? Quando vai ter filho? Vai ter só um? Quando é o próximo? Aí tem o próximo. Vai ter só dois? Né? E sempre questionando, sempre temos perguntas. Sempre tem pessoas exigindo da nossa parte a resposta. E a nossa caminhada de fé, a gente não sabe o que vem pela frente. Porque Deus só vai revelando o caminho a partir do momento que você vai caminhando. É assim, sempre nós temos um passo de fé para dar. Nós não sabemos, e você vai virar para as pessoas que estão te questionando, que estão exigindo de você a resposta, e fala, eu não tenho essa resposta. E se você está preocupado comigo, eu te peço, ore por mim. Ore pela minha vida. Eu não tenho resposta para isso. Por que nós ficamos tão angustiados em responder as coisas? E nós vamos comer do fruto de tudo que nós dizemos. E quantas vezes nós temos mentido para poder deixar as pessoas confortáveis com suas perguntas? Nós preferimos muitas vezes deixar as pessoas saciadas nas suas questões e deixar Deus triste com a nossa conduta. Nós não nos importamos porque a gente sabe que Deus nos perdoa, que o perdão está sempre disponível para nós. Mas nós precisamos ter o caráter de Cristo. Olhar os ambientes e entender que não precisa ter resposta para tudo. Você não precisa saber de tudo. Você não é responsável pelo mundo inteiro. Lá em 1 Pedro 2,23, para encerrar essa live, vamos falar mais um pouquinho do Cristo de Nazaré. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. Talvez você esteja numa situação hoje onde você está sendo muito injustiçado. Estão dizendo coisas que você não é. Estão falando coisas que você não falou. Aqui Jesus se entregou àquele que julga com justiça. Quem? Deus. Eu gosto muito de falar uma frase. Na minha casa, com os meus amigos, eu sempre falo isso. O mundo dá voltas. E o mundo dá voltas completas. Deus vai justificar você. Você não precisa ficar aí preocupado em ficar dando respostas para as pessoas, porque talvez o ambiente que você está, ele é hostil, não vai adiantar você ficar falando. Você vai inventar mentiras, ficar inventando coisas para poder agradar pessoas.
E você não tem a responsabilidade de agradar pessoas. A minha responsabilidade é a sua. É agradar o juiz, o verdadeiro juiz, aquele, o autor da nossa vida e o autor da nossa salvação. Às vezes é muito bonito falar assim, nós vamos ser uma cópia de Cristo, eu quero ser igual a Jesus. Se você entendesse o que é ser igual a Jesus, o que é seguir os passos de Jesus, é um seguir com fé, é um seguir calado, é um seguir desconhecendo o caminho que vem. Porque você vai conhecendo o caminho que você vai seguindo a partir do momento que você se coloca em movimento, vai indo em oração, em um relacionamento com Deus, em uma rotina com Deus todos os dias. Você vai indo e as pessoas vão te questionando e você vai dizer, eu não tenho resposta para isso. Não tenha medo de dizer, eu não sei. Eu não posso falar sobre esse assunto. Eu não vou falar sobre isso. Não se incomode com o silêncio, porque é no silêncio que você pode demonstrar para as pessoas em atitudes. É no silêncio que você chama a atenção das pessoas para as suas ações. Porque quando você se cala, as suas atitudes ganham um destaque maior, ganham um altar. E que esse altar seja crucificado com Cristo. Porque é em Jesus que nós temos todas as nossas respostas. É em Jesus que nós temos a resposta para todas as nossas angústias, todas as nossas aflições. Porque Jesus, ele negou a si mesmo. Ele ficou calado. E ele fez tudo isso, sabe para quê? Para carregar a nossa cruz, todo o peso da nossa cruz. Aquela cruz que Jesus carregou era nossa. Para não tornar pesado a sua história. A cruz que você tem que carregar a sua história, ela é leve, porque o peso maior de dores, de culpa, de acusação, de pecados, Jesus já levou sobre ele e já venceu a morte, já venceu o pecado. Então, se a sua história está pesada, tem alguma coisa que você está fazendo, dá uma vigiada nos seus lábios, no que você anda falando, no que você anda dizendo, no que você anda declarando. Aqui fala assim, vigiarei minha conduta e não pecarei em palavras. Vigie a sua conduta. Talvez você olhe para você acha que está sofrendo muito, que está muito pesado, que está doendo muito. Às vezes tem algumas decisões que você precisa tomar para que este fardo, essa sua cruz se torne leve. Porque Jesus já fez todo o sacrifício. Nós temos que viver aqui uma vida mais leve, porque o fardo que Jesus coloca no meu e no seu ombro é leve, é suave. E se está pesado, você precisa aprender um pouco mais sobre Jesus. Como eu sempre digo aqui, esse texto, eu nunca vou saber a referência de cor, mas se vocês souberem, coloque aí. Eu acho que é Mateus 28, alguma coisa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esse manso e esse humilde de coração quer ensinar você a viver. E o recado, a mensagem que o Cristo de Nazaré deixa nesta manhã para você. Seja manso, seja humilde de coração. Não precisa responder a todos, você não precisa saber de tudo, você não precisa agir impulsivamente na frente, fazendo tudo. A sua história já é suficiente para você carregar, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou orar por você agora. Coloca a mão no coração ou no lugar que você está com alguma enfermidade. Eu vou orar pela sua vida. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos na tua presença e te peço, Pai, em nome de Jesus, os ajude a vigiar a conduta deles, a vigiar as palavras que andam dizendo, que andam declarando, que eles possam
ser libertos deste peso de ter que responder tudo que eles são questionados. Que eles sejam livres, sabendo que o mundo vai dar as voltas e que eles serão justificados e que a razão que eles têm vai aparecer. Toda a verdade o Senhor traz à tona, porque nada neste mundo fica escondido. Tudo o Senhor traz à tona. Mas dia menos dia aparece toda a verdade, porque o Senhor é que conduz, o Senhor é que é o nosso juiz. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre sua enfermidade. Qualquer enfermidade que você tem em seu corpo agora, seja curado em nome de Jesus. Enfermidades na sua alma, no seu coração, seja curado em nome de Jesus. Amém. E o texto, Lourdinha colocou aqui, obrigada, amada, é Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deus tem vida para derramar sobre você. Se o que você tem vivido até hoje tem trazido tanta dor, está sido tanta angústia para você, é porque você está carregando algum peso, trazendo alguma coisa aí, ou falando coisas, declarando coisas. Vigia sua boca, declare só as promessas que Deus tem para você. Você vai ver que você vai sair deste lugar de dor, de vítima, de angústia, com mais facilidade. Porque o peso que Deus coloca para você carregar é leve, tá bom? Gente, se vocês gostaram dessa live, eu peço por favorzinho, vai lá no Instagram que vai ficar salva, curta, comente e compartilhe. E se você ainda não me segue, Fernanda Matos 72, Palavras Curam. É um prazer ter você aqui todo dia. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.